Jesus Cristo é nosso sacerdote definitivo, nosso sacerdote que oferece sacrifício de uma única vez, para sempre, de uma vez por todas. Nós estamos lendo a Bíblia, seguindo a sequência da Bíblia 365, e chegamos hoje ao capítulo 9 de Hebreus. Na verdade, continuamos o capítulo 9, né, que já começamos a leitura dele ontem. E nós vemos aqui que Jesus Cristo é o nosso sacerdote, o nosso supremo sacerdote. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Por quê? Porque ele entrou no tabernáculo, não naquele tabernáculo da terra. E a Bíblia diz para nós, especificamente esse capítulo está dizendo para nós, que aquele tabernáculo que Deus mandou fazer aqui era uma representação do verdadeiro tabernáculo no céu. Era uma maquete do tabernáculo de verdade, da presença real de Deus nos céus. E Jesus Cristo entra não naquela maquete aqui, mas entra nos céus, na presença de Deus. Entra não levando sangue de touros e de bodes, mas entra levando o seu próprio sangue. Agora, o autor faz aqui para nós uma comparação. Se o sangue de touros e de bodes já era bom para perdoar pecados aqui, mesmo que provisoriamente, mas já era necessário, quem dirá e o que diremos do sangue do próprio Cristo? Olha o que diz o versículo 13. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência, não apenas o nosso corpo, mas a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos ao Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. O sacrifício de sangue era necessário. Esse capítulo vai dizer que o testamento só vale quando o testador morre. Então o sangue é necessário para certificar um testamento. Vai dizer, inclusive, que na antiga aliança, quando Deus institui a aliança com o povo, Moisés tem que matar animais e aspergir o sangue de animais sobre os utensílios do templo. Então agora o templo de verdade não seria purificado com sangue de animais, precisaria de algo muito mais puro. Por isso, o sangue de Jesus. E quando ele fala de templo, de tabernáculo, não sei o que você imagina, o que vem na sua cabeça e o que essa história toda tem a ver com você. Mas eu quero que você imagine o seguinte, que você entenda o seguinte. Deus, o nosso Deus é santo, 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 totalmente santo. E ele não se compactua com o ser humano pecador, ele não se relaciona com o ser humano pecador. Deus tem que providenciar uma saída para que o ser humano tenha os seus pecados resolvidos e pagos. Sempre foi assim. Quando nós vemos Deus aparecendo, Deus tem que purificar o ser humano para se relacionar com ele. Deus tem que resolver o problema do pecado do ser humano para se relacionar com ele. Nós vemos desde a queda, desde Adão e todos os profetas, Deus aparece sempre trazendo a graça da salvação, porque senão ele tem que matar o ser humano pecador. E nós, olhando para a história, tivemos que ver isso e aprender isso acontecendo, num desenrolar da história, vendo Deus ensinar o povo, por exemplo, que era necessário matar animais, para que o sangue dos animais cobrisse o pecado do povo, para que os animais morressem em lugar daquelas pessoas pecadoras. E Deus teve que criar uma simbologia aí para que um dia entendêssemos Jesus. Quando Jesus apareceu, João Batista diz, ele é o Cordeiro de Deus. E todo mundo já sabia que o Cordeiro era o animal para sacrifício e que o sangue do Cordeiro era derramado no lugar do sangue das pessoas. Jesus Cristo faz isso. Só que Jesus Cristo não tem que fazer como os sacerdotes antigos. Todo ano, toda vez, sempre que tinha um pecado, Jesus teria que morrer de novo, senão ele teria que morrer muitas vezes. O texto que nós lemos aqui diz que Jesus Cristo resolve isso de uma vez por todas. Olha o versículo 25. Ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, nos fins dos tempos, ele apareceu uma vez por todas, para remover o pecado, mediante sua própria morte e sacrifício.
Assim, da mesma forma como cada um de nós está destinado a morrer uma vez só, é o que diz o versículo 27, depois disso vem o julgamento, Cristo foi oferecido como sacrifício uma vez só, para tirar o pecado de muitos. Jesus Cristo é a nossa redenção eterna. Jesus Cristo é o nosso sacrifício perfeito e já foi feito. E entender isso é muito importante, porque como você tem acesso a Deus? Como você resolve o problema da impureza, o problema do pecado? Como resolve o problema do distanciamento entre nós e Deus? Nós não resolvemos. Jesus Cristo resolveu. E Ele resolveu isso de uma vez por todas. Ele resolveu isso eternamente. Ele resolveu isso com um sacrifício totalmente aceito por Deus, porque é um sacrifício perfeito. Não com sangue de animais, não com sangue de bodes, não com sangue de touros, mas com seu próprio sangue. Não através de um sumo sacerdote que tinha que apresentar sacrifício por si mesmo, mas através de um sumo sacerdote perfeito, que é Ele mesmo. Jesus Cristo nos purifica. Purifica a minha vida, purifica a minha consciência, purifica a sua vida, purifica a sua consciência. Que diferença isso deve fazer na sua vida? Que diferença deve fazer na sua vida saber que você tem acesso ao Criador do Universo, que Jesus te dá esse acesso? Que diferença deve fazer na sua vida saber que você ganha vida eterna, porque Jesus morreu a morte que era sua, morreu a morte que era minha? Que diferença isso deve fazer na sua vida? Na minha vida e na sua vida, isso deve encher o nosso coração de gratidão, se eu e você entendemos o que Jesus fez por nós. Jesus Cristo nos deu o que jamais conseguiríamos comprar, o que jamais conseguiríamos pagar. Jesus Cristo nos dá de graça, nos dá vida, vida eterna e vida para sempre. Como é que você reage a isso? Eu espero que nós possamos reagir a essa salvação de Deus que é oferecida por nós, vivendo uma vida consagrada a Deus, vivendo uma vida para a glória de Deus. Porque não há nada mais que vale a pena aqui nessa terra. Nada se compara ao que nós ganhamos. Nada que eu possa ganhar, que você possa ganhar, se compara ao que nós já ganhamos de Deus de graça. Nada nessa terra pode se comparar ao que nós já temos. Nós somos filhos e filhas de Deus. O dia que eu e você entendermos isso, certamente viveremos mais felizes e satisfeitos, porque temos a vida, e não é uma vida de alguns anos, mas é uma vida eterna, e só temos porque Jesus nos dá. Então viva essa vida limitada que você tem aqui para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a vivermos conscientes e vivermos para a glória dele. Que bênção ler mais um texto da Bíblia com você, um texto que fala sobre o que Jesus fez por nós. Eu espero que você entenda isso. Quando você entender isso claramente, você pode dizer que você entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é a notícia do que Deus fez por mim e por você. Se você entende que esse vídeo pode ajudar outras pessoas a compreenderem a obra de Cristo, então compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece e volte amanhã. Porque se Deus quiser, todos os dias temos aqui um vídeo compartilhando um dos textos que lemos baseado aqui na leitura que fazemos da Bíblia 365. Antes de ir embora, dá um like no vídeo, verifica se está inscrito no canal e até amanhã, se Deus quiser.